Boa sorte, o musical tá chegando na sua cidade. A não ser que você mora em Brasília, porque aí no caso a gente já saiu da sua cidade. Mas olha que maravilha, depois de 2 anos, a gente finalmente conseguiu colocar essa peça na estrada. E aí queria contar pra vocês um pouquinho de como que essa peça surgiu. Porque não é assim, recebi um diagnóstico de HIV, sentei, escrevi uma peça, comecei um projeto e tô no mundo, né? Tem um negócio do processo. A gente tá em 2018 fazendo a turnê. A temporada da peça tinha acontecido em 2015. Eu escrevi a peça em 2013 e eu fui diagnosticado em 2010. Então repare que tem um negócio do processo aí, né? As coisas não surgem do nada. Quando eu recebi o diagnóstico, eu precisei de um tempo pra mim, antes de estar no momento que eu tô agora, de falar sobre isso abertamente, tranquilamente, inclusive me propor a falar sobre isso, né? Não é nem só que, se você quiser falar, eu vou falar. Não, eu quero falar, vamos falar sobre isso. Então, vamos lá. 2010, eu fui diagnosticado com HIV. Foi um momento foda pra mim, porque eu tava começando a faculdade com a Moema, querida diretora. E não sei se a Moema sabe disso, mas na nossa última prova de psicologia, não sei se você lembra, eu não fiz a prova, a terceira. Eu fui buscar o resultado do exame. Ah, eu não sabia. Porque eu falei com a professora que eu precisava buscar um exame no médico e ela disse que eu não podia ir embora antes do final do tempo da prova. Aí eu falei, tá, mas aí eu não vou conseguir buscar meu resultado. Ela falou, não posso fazer nada. E aí não fiz a prova e aí já começa a nossa insensibilidade de ser humano aqui, né? Regras, normas, convenções são extremamente violentas. É algo que não tem nenhum respeito pelo dinamismo do ser humano e das relações humanas. Então, na cabeça dela, ela estava apenas defendendo uma norma. Tem que ficar tanto tempo antes de ser liberado da prova. Mas olha a violência que ela, promoveu contra a minha pessoa por causa disso. Enfim, desapeguei, eu estava com a nota de boa, fui buscar meu resultado. Mas fica esse pensamento, que a gente vai falar muito sobre comunicação não violenta esse ano. Busquei o resultado, pavor e pânico, chorei pra caramba, fui pra casa, contei pra minha mãe e pro meu pai, contei pra minha irmã. De noite contei pro meu namorado e na mesma semana encontrei com a minha melhor amiga e contei pra ela. Tudo isso tá na peça, então eu não vou dar muitos detalhes não. Mas durante aí o primeiro ano eu estive muito mal com essa realidade. Foi muito difícil pra mim me adaptar. Nesse primeiro ano, eu não era uma pessoa muito ligada na minha saúde, eu sempre fui uma pessoa muito displicente com o meu tempo. Hoje eu ainda sou um pouco, mas muito menos, porque naquela época me veio na cabeça um sentimento de urgência. Eu tenho que fazer agora porque amanhã posso não ter tempo. Foi passando, aos poucos eu contei para alguns amigos mais próximos e eu fiquei 2 anos nessa muito bem. Até que um dia eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, cara, passei por um processo aí, não estou mais no lugar em que eu estava em 2010. Então sentei, escrevi um texto, de início ele tinha 6 páginas, super baseado na minha experiência pessoal mesmo, e também, e quem puder assistir a peça vai perceber isso, baseado nas minhas impressões, naquela época extremamente estigmatizadas, do que as pessoas que estavam comigo estavam pensando. Escrevi em 2012 e mostrei para um professor. E eu namorava um rapaz chamado Breno, que inclusive pode olhar na ficha técnica, é o cenógrafo e figurinista da peça. Virou amigo, estamos muito bem, muito amor, muita gratidão. Quando eu conversei com esse professor sobre essa peça, e eu falava do Breno, ele sabia que Breno era meu namorado, mas nunca tinha conhecido o Breno. E tinha um rapaz chamado Breno na nossa turma, que era magérrimo de ver os ossos. E eu lembro que quando ele leu a peça, ele achou que a peça era sobre o Breno e que aquele Breno era o meu namorado e que eu tinha escrito sobre ele. E eu falei pra ele, é sobre mim. E naquela época eu passei por um momento de depressão assim, muito forte, eu engordei muito. Quando eu falei isso pra ele, eu lembro direitinho da reação dele, ele falou, nossa, como esse texto é necessário, né? Porque eu li ele e eu achei que a pessoa que vivia com HIV era o outro que é magérrimo. E não, é você que está aqui, que está saudável. E foi muito legal, porque ver essa reação dele ao texto
me deu uma noção de tanto que esse texto poderia ser impactante. Trabalhei um pouco mais no texto, em 2013 a gente apresentou ele na Universidade de Brasília. Naquela época ainda tinha 11 páginas só, não era um musical, mas a recepção foi muito poderosa, assim. Estudei, esse professor me orientou muito, amém, obrigado Fernando Vilar. Mas era tudo muito experimental e eu tinha muito receio de que as pessoas não iam querer se submeter à experimentação de um moleque do teatro, né? Mas a resposta foi incrível. A gente apresentou no primeiro dia do Festival de Artes Cênicas lá, que é o Cometa Cenas. As filas, elas atravessavam o departamento inteiro e chegavam do lado de fora. E no primeiro dia, que a peça ia ser meia-noite, só foi começar 1h da manhã. As pessoas tinham chegado antes para ir para a fila e mesmo assim ficaram na fila até 1 da manhã. E aí eu lembro que a sala que cabia 60 pessoas, a gente colocou 80 para dentro e ainda abriu as janelas para o pessoal poder ficar do lado de fora assistindo. Toda essa experiência, assim, embora fosse muito embrionária a peça, foi me fazendo perceber o impacto que aquilo podia ter. E eu falei, eita, que doideira! Eu achei que as pessoas iam ter medo desse assunto, mas na verdade as pessoas querem falar sobre isso. E isso ficou na minha cabeça, mas eu precisava me preparar um pouquinho mais antes de poder falar abertamente sobre isso. Então naquela época eu comecei a pesquisar ONGs lá em Brasília. E foi só em 2014 que eu encontrei a Vida Positiva. E assim que me responderam um e-mail, eu entrei em contato, fui lá. Cheguei lá num sábado, almocei, eu não entendi aquela casa de família. Quem for de Brasília, visite a Vida Positiva. É um lugar, assim, fantástico. Parece que você está em casa. Eu fui atrás deles porque eu queria ajuda para montar a peça. E, na verdade, acabei eu mesmo ficando por lá para ajudar. E ajudá-los foi o que me ensinou tanto, assim, sobre o trabalho que eu faço hoje. Então, eu fiquei lá fazendo trabalho voluntário regularmente por pouco mais de 1 ano. Gente, de tudo que vocês imaginarem. Pintei parede, servia prato para as crianças, via se estava comendo direito, aí botava legumes, as crianças ficavam com a raiva quando eu ia almoçar lá, porque elas sabiam que eu ia botar legume no prato de todo mundo. Apadrinhei Gustavinho, que era o único menino da ONG. E eu e o Gabriel, que vocês conheceram, meu ex-namorado também, a gente apadrinhou ele e tinha um relacionamento muito querido com ele e com a mãe dele. Que doideira, né? Essas coisas tão pequenas foram me ensinando muito do que eu passo para vocês hoje. Sobre a importância do afeto, do acolhimento, né? Eu digo que meu ativismo eu aprendi primeiro na Vida Positiva e ele não teve nada a ver com HIV, ele teve a ver com gente. Vicky Tavares é uma pessoa que, assim, de passar pomada em pinto de morador de rua, aí pra Câmara Legislativa falar, ela fez tudo. Uma mulher que entendia que falar sobre crianças que vivem com HIV significa, com muita frequência, falar de crianças que estão em situação de extrema vulnerabilidade com as famílias, né? Às vezes famílias envolvidas com droga ou inseridas num contexto de muita pobreza. E ela entendia que não bastava só falar de HIV, não bastava só dar remédio para aquelas crianças. Então era uma casa onde as crianças faziam todas as refeições, era a casa, né? Era dali que elas iam para a escola, voltavam, faziam dever de casa, tinha aula de reforço, tinham momentos de lazer. E eu aprendi muito, então, foi quando eu percebi que falar sobre HIV só não é o suficiente. E aí eu entendi o tanto que era relevante mesmo a peça, foi para mim a gota assim, que precisava para isso transbordar e alcançar outras pessoas. Falar sobre as relações afetivas de quem vive com HIV é muito importante. E não só sobre relacionamento amoroso, né? Mas falar da minha relação com a minha família, com os meus amigos, com os médicos, que também é uma relação que se dá no nível afetivo, não só profissional. Isso é muito importante. E é isso que a peça traz. Então em 2015 a gente montou a peça. E aí a história toda que vocês conhecem, né? Abri o coraçãozinho no negócio do Facebook, falei que eu vivia com HIV, porque se tornou muito importante para mim fazer essa peça vindo do lugar da pessoa que vive com HIV. Eu não venho de um lugar de profissional de saúde e eu não quero vir desse lugar. Eu gosto de passar por esse lugar, mas eu acho que é um lugar, querendo ou não, muito vinculado a tradições heteronormativas, cisnormativas, que dá muito mais foco à fisiologia e à biologia do que aos sentimentos e o afeto, né, as relações. Eu acho muito importante que a gente veja o corpo não como fisiologia, mas como um lugar onde atravessam relações.
A relação que eu tenho com as pessoas modifica inclusive a minha fisiologia. Existem vários estudos que provam isso. E a minha fisiologia vai ter efeito na forma como eu me relaciono com as pessoas. Se eu não estou me sentindo bem, talvez eu te dê uma resposta atravessada, né? Talvez eu fique mal-humorado. Eu quero entender que meu corpo não se encerra. Ele está inserido num puto universo gigantesco. Então, quando eu cuido da minha saúde, né? Quando eu procuro a manutenção da minha saúde, eu quero fazer a manutenção da minha relação com as pessoas, com a cidade, com a comunidade. E aí, pensando nisso, é que para esse ano de 2018, quem for assistir a peça vai se deparar com um espaço pelo qual eu tenho muito carinho, que é o Pavilhão Solidário. É um espaço em que a gente valoriza essas relações, né? Se na peça você vai ver relações afetivas acontecendo, né? No espaço do Pavilhão Solidário você vai poder participar dessas relações de forma mais intensa. Então você pode ir lá visitar ONGs, conhecer as ONGs das suas cidades, participar de uma oficina, de um bate-papo, uma palestra. E foi esse próximo passo que a gente sentiu ser importante para a peça. A gente não parar na exposição de uma história, né? Mas a gente ir para além do bate-papo que tem depois da peça também, mas a gente promover encontros e relações de pessoas com essa temática, seja por qual perspectiva que for. Se você acompanhar lá no nosso Facebook a programação de outras cidades, vocês vão ver que tem muito tema diferente de palestra. E a gente quis dar a maior variedade possível de formas de abordar esse tema para as pessoas se identificarem e participarem. Sintam-se muito mais que convidados para assistir Boa Sorte Musical na tua cidade. Espero que vocês vejam assim toda essa história quando vocês puderem assistir a peça e perceber todo esse carinho que a gente está colocando há 8 anos nesse projeto, né? O projeto formalmente tem 3 anos, mas acho que talvez até mais, né? Eu acho que de alguma forma tudo nessa vida tem uma história, que é a história da humanidade, tudo se conecta. E fui profunda agora, pisciana. Bom, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, vamos estar no interior também. Aqui embaixo eu vou deixar o link com todas as cidades da turnê, com as datas, tudo bonitinho, para você ver quando que a gente vai estar aí perto e vir assistir essa peça que foi feita com muito carinho. Vamos junto? Boa Sorte Musical, turnê nacional, 9 cidades! Vê quando que a gente vai estar na sua cidade, vai lá, acompanha a programação do Pavilhão Solidário, é um espaço com várias atividades para você se engajar e falar sobre HIV. Vamos junto?